Depois da volta de Cristo ao céu, após a sua morte e ressurreição, os discípulos assumiram um compromisso de buscar viver assim como ele havia vivido aqui nessa terra. E nós encontramos uma coisa muito interessante. Diferentemente do povo de Israel como um todo, eles lutaram para não ver ninguém vivendo em miséria ou passando por necessidades, assim como o livro de Deuteronômio já havia aconselhado. No livro de Atos, ali no capítulo 2, no capítulo 4, nós vemos como eles viveram como uma família que crescia cada vez mais. O primeiro século da igreja cristã foi um século de crescimento, não apenas na distribuição da palavra de Deus, mas também na distribuição de amor. As pessoas estavam comprometidas a buscar auxiliar as necessidades umas das outras. Nós encontramos relatos dos discípulos partilhando o alimento, muitos até vendendo alguma propriedade para poder ajudar alguém que necessitava. Eles foram escolhidos por Deus para levar a mensagem do Evangelho, mas o seu foco não era apenas esse. Os líderes daquele grande grupo eram os discípulos de Jesus e eles estavam empenhados em pregar o Evangelho. Mas eles viram algumas necessidades que precisavam ser supridas, alguns problemas que precisavam ser resolvidos. Por exemplo, havia algumas viúvas que estavam sendo desfavorecidas na distribuição de alimentos. Então, aquele grupo se reuniu e escolheu um número de 7 homens para estar cuidando especialmente dessa parte, dessa área de distribuição de alimento, de roupas para os necessitados. Esses homens foram chamados de diáconos. Essa palavra que do grego significa servos. Eles começaram a servir as pessoas ali de dentro da igreja, enquanto os evangelistas pregavam para fora. Esse foi o primeiro relato no qual nós podemos enxergar a distribuição de dons de uma maneira bem clara sendo usada nas atividades da igreja, tanto para dentro quanto para fora das suas portas. E nós também podemos enxergar algumas lições para a nossa vida hoje. Como uma família em Cristo, nós precisamos nos preocupar em cumprir o dever que Cristo nos entregou, o de pregar o Evangelho. Mas ao mesmo tempo devemos estar preocupados também em suprir as necessidades das pessoas de maneira física, as necessidades terrenas que elas têm, não apenas as espirituais, mas nos preocuparmos com o que essa pessoa está comendo, do que ela está sobrevivendo, como ela está se vestindo, e nos preocuparmos com as pessoas de fora, mas também com as de dentro da igreja. Essa lição nos é afirmada através do apóstolo Paulo, quando na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, ele diz que o amor genuíno deve ser demonstrado quando a pessoa aprende a compartilhar e cuidar das pessoas, primeiramente da sua casa, da sua família. Assim nós devemos cuidar da pregação do Evangelho para fora, mas também cuidar das pessoas que já estão dentro da igreja, auxiliando cada uma delas no que elas realmente precisam. Que Deus nos auxilie para que sejamos esses instrumentos e vivermos em comunidade, como uma família, preocupados em distribuir a mensagem do Evangelho, mas isso de uma maneira prática, fazendo o bem àqueles que precisam. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo convite que o Senhor nos fez de pregar a Tua mensagem a todos os que precisam ser salvos, mas também pela capacidade de Te representar, usando as nossas mãos, os nossos recursos, para entregar o que é necessário para as pessoas que estão ao nosso redor. Que elas Te vejam através da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a sermos discípulos de verdade, demonstrando o amor não apenas com palavras, mas especialmente com os nossos atos. Nós oramos pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.